O dog do Reddit. Depois de me trair, minha esposa torrou todo o dinheiro dela do divórcio e voltou me implorando por ajuda. Então eu a fiz rastejar, se humilhar, e ainda assim não dei nada a ela. Como dizem, se a vida te dá limões, aparentemente ela também te dá cônjuges infiéis que acham que são a Madre Teresa de Calcutá. Bom, talvez a frase não seja exatamente essa, mas de qualquer forma vou lhes contar a minha história. E quem poderia prever que agir errado e tomar decisões financeiras ruins poderia impactar tanto assim a vida de alguém? Primeiramente, eu, homem de 40 anos de idade, estive casado com Holly, mulher de 38 anos de idade, por 12 anos. As coisas sempre foram boas no nosso casamento. Temos 2 filhos. Moramos em uma boa cidade. Temos empregos confortáveis. E, de modo geral, eu simplesmente presumia que nós 2 éramos realmente felizes um com o outro. Presumi errado, porque não consigo conciliar a ideia de ela estar feliz e, mesmo assim, decidir me trair. Isso simplesmente não faz sentido na minha cabeça. Eu nem precisei fazer nada especial para descobrir o caso. Foi pura sorte. Eu estava no quintal da frente, numa noite qualquer de fim de semana, e levei as crianças para fora porque senti que elas tinham passado tempo demais trancadas em casa, na frente de telas. Enquanto elas brincavam, eu sentei na varanda. A rua estava silenciosa, o que fez com que eu percebesse quando um carro apareceu à distância. Ele parou um pouco longe da nossa casa e, algum tempo depois, passou dirigindo novamente, cerca de 1 ou 2 minutos depois que Holly surgiu. Isso me pareceu estranho, porque não havia motivo para ela descer do carro tão longe de casa, em vez de ser deixada bem na porta, como qualquer pessoa normal faria. Perguntei por que ela estava a pé, e ela murmurou alguma desculpa sobre o Uber ter errado o endereço. Eu disse a ela que já usei Uber o suficiente para saber que parar 3 casas antes não seria um grande problema. Ela afirmou que não quis fazer drama com o motorista, já que ele estava sendo um idiota. Eu apontei que o motorista ainda assim passou dirigindo em frente à nossa casa. Se ele tivesse feito um retorno, faria mais sentido. Mas não fez. Ela só murmurou de novo, agindo como se não entendesse por que eu estava fazendo essas perguntas. Perguntei quem a tinha deixado ali e ela continuou dizendo que tinha sido um motorista de Uber. Notei que ela estava agindo de forma muito suspeita, e foi exatamente por isso que eu não acreditei. Deixei claro que não acreditava. Disse que ela precisava me contar a verdade, mas ela insistia que já estava dizendo. E ainda disse que eu estava sendo dramático e fazendo tempestade em copo d'água. Eu não sabia se ela tinha ido até as câmeras dos vizinhos para tentar apagar imagens, anotar a placa do carro ou descobrir quem era a pessoa. Ela disse que eu estava louco e inseguro. Eu concordei que estava inseguro, e disse que ela poderia resolver tudo na hora me mostrando o app do Uber no celular. Ela se recusou. Fiz um leve movimento para tentar pegar o telefone dela, e ela se agarrou nele como se fosse uma questão de vida ou morte. Naquele momento, tive certeza absoluta de que quem a tinha deixado ali era um homem que ela não queria que eu soubesse. Fiquei furioso. Disse às crianças para entrarem e assistirem TV, e elas foram felizes da vida. Sobrou apenas eu e ela do lado de fora. Ela tentou entrar, mas eu a impedi. Ela reclamou que os vizinhos poderiam ver, e eu disse que não me importava nem um pouco. Eu queria que ela me respondesse e me dissesse quem a tinha deixado ali, porque desde o momento em que ela se recusou a mostrar o app, já estava claro o que estava acontecendo. Ela disse que falaria, mas queria ir para o quarto. Ela simplesmente não dizia uma palavra até eu concordar. Então concordei. No quarto, ela sentou na cama, e percebi que seus olhos já estavam marejando, como se estivesse prestes a chorar. Eu disse para ela começar a falar. Ela ainda tentou, mais uma vez, dizer que eu estava entendendo tudo errado, mas eu disse que ela precisava parar de agir como idiota e falar a verdade, porque estava claro que havia outro homem envolvido, e minha paciência estava acabando. Quanto mais ela enrolava, pior ficava. Finalmente, depois de tempo demais em silêncio, ela disse: "E existe outra pessoa." No segundo em que falou isso, começou a chorar. Normalmente, ver ela chorar instantaneamente despertava meu lado de marido protetor, mas dessa vez ela parecia tão feia chorando, tão ridícula, que só me irritou. Eu precisava que ela dissesse mais, porque nem tinha certeza se tinha entendido direito. Pedi que explicasse, e ela disse que havia outro homem e que estava o vendo. Disse que era só uma coisa divertida, que nunca quis me magoar. E chorou ainda mais. Demorei bastante para arrancar a história completa dela, mas consegui. O cara, Jesse, era alguém que ela conheceu em um evento ao qual tinha levado as crianças. Ele era pai solteiro e estava lá com a filha dele. Eles começaram a conversar, pais sempre conversam nesses eventos, e ela disse que ficou com muita pena dele quando ele falou sobre o que aconteceu com a esposa. Aparentemente, a esposa dele morreu. Ele estava lutando contra a solidão e descobriu que participar desses eventos com a filha era uma forma de se sentir menos sozinho.
Aparentemente, a história triste dele, verdadeira ou não, mexeu tanto com as emoções da minha tola esposa que ela decidiu ser a pessoa a fazer ele se sentir menos sozinho. O playdat que ela me disse que faria com nossas crianças era na casa dele. E, mesmo não querendo admitir, eu a pressionei até que confessou que eles tiveram relação íntima. Naquela ocasião, eles dormiram juntos enquanto as crianças estavam sozinhas na sala. Tudo estava ficando cada vez pior. Quanto mais perguntas eu fazia, mais ela admitia. Eles tinham dormido juntos mais algumas vezes, ela não conseguiu dizer exatamente quantas, mas garantiu que foi menos de 10, já que estavam se envolvendo havia apenas alguns meses. Perguntei como ela sequer encontrava tempo para sair escondida, e ela disse que muitas vezes inventava desculpas, e houve vezes, ao longo desses meses, em que simplesmente não disse nada. Perguntei se ela sentia algum remorso. Ela afirmou que sim. Perguntei se ela pretendia parar por conta própria antes de eu acabar descobrindo. Ela hesitou, mas disse que sabia que isso acabaria em algum momento, o que, para mim, nem chegava a ser uma resposta de verdade. Perguntei se ela algum dia teria me contado se eu não tivesse flagrado tudo. Ela disse que sim. Obviamente, eu não sou idiota. Não acreditei. Disse que ela só confessou porque eu a encurralei. No momento em que percebeu que o aplicativo no celular provaria que estava mentindo, ela não conseguiu inventar uma desculpa rápida o suficiente. Ela sabia que não tinha escolha a não ser confessar, provavelmente esperando que isso lhe rendesse algum perdão. Eu disse que não havia perdão em mim quando se tratava de traição. E ela sabia disso. Por que eu deveria perdoar alguém com quem estive por 12 anos, mas que ainda assim achou que trair não era algo tão sério? Ela tentou se defender em meio às lágrimas, dizendo que sabia que era algo grave e que sabia que estava errada. Mas o fato de ela achar que estava ajudando Jesse foi o que permitiu que tudo começasse. Ela assumiu a responsabilidade por ter deixado aquilo durar tanto tempo. Mas tentou pintar o início de tudo como se fosse algum tipo de ato de caridade. Perguntei se ela faria o mesmo por um morador de rua solitário, e ela ficou irritada. Eu disse que eles também são solitários, e se ela queria fazer caridade, aquele teria sido um bom começo. Falei que a razão de ela não fazer isso por um morador de rua era simples, e ela achava Jesse atraente. Não era crime achar alguém atraente, mas como esposa, ela deveria ter autocontrole. E foi exatamente aí que ela falhou. Tudo que ela dizia sobre ele ser solitário era apenas uma desculpa. No fim das contas, ela dormiu com ele porque o achava atraente, e todo o resto foi só uma tentativa de justificar isso. Ela nem tentou se defender depois que eu disse isso. Em vez disso, entrou direto no modo "me desculpa", repetindo isso sem parar, como se fosse suficiente para me fazer perdoá-la instantaneamente. Em vez disso, aquilo só me irritava cada vez mais. Eu disse que ela não precisava falar mais nada. Deixei claro que dormiria no quarto de hóspedes e que resolveríamos as coisas pela manhã. Achei que vi um brilho de esperança no rosto dela quando disse isso, mas corrigi imediatamente. Quando eu disse resolver, não tinha nada a ver com nós dois como casal. Seguir em frente a partir disso, e estava claro que, na verdade, não havia como seguir em frente depois do que ela tinha feito. Ela começou a chorar ainda mais. Caiu de joelhos e começou a implorar, mas eu apenas balancei a cabeça e saí do quarto. Eu estava tão enfurecido que precisei ir sentar com meus filhos na sala para me acalmar. Eles estavam assistindo desenhos, e isso até me distraiu um pouco da situação com minha esposa. Mas, obviamente, eu sabia o quanto minha vida havia mudado naquele momento, então não era algo que eu pudesse simplesmente apagar da consciência. Ela não saiu do quarto a noite inteira. No meio da madrugada, tive até que ir verificar se ela não tinha feito nenhuma besteira contra si mesma, o que, felizmente, não tinha acontecido. Na manhã seguinte, quando chegou a hora de preparar as crianças para a escola, ela finalmente saiu do quarto. Estava realmente abatida, como se tivesse chorado por horas. Tentou agir de forma amigável comigo, mas eu a cortei de forma bem direta, porque não éramos mais amigos. Eu não permitiria que ela fingisse que éramos. Desde então, continuamos morando na mesma casa, mas eu passei a dormir no quarto de hóspedes, com todas as minhas coisas essenciais lá. Sei que o divórcio é o próximo passo. Já falei com um advogado e, embora ainda não tenha dado o passo final, sei exatamente o que vai acontecer. Vamos ter que contar às crianças em breve, e isso é algo que eu definitivamente não estou ansioso para fazer. De qualquer forma, isso não é algo que possa ser evitado. Eu não sei o que dizer ou como alguém pode impedir que esse tipo de coisa aconteça. Um parceiro infiel não pode ser controlado se ele decidiu trair. Isso depende apenas da índole da pessoa. Então, tudo o que você pode fazer é torcer para que a pessoa com quem você escolhe passar o resto da vida nunca seja capaz de fazer algo assim com você. A atualização. Achei que era justo voltar para dar uma atualização sobre a história da minha esposa que me traiu, depois daquele primeiro relato. Fico feliz em dizer que o divórcio foi finalizado e que toda essa saga com a minha ex-esposa finalmente acabou. Há muita coisa para contar.
Entreguei oficialmente os papéis do divórcio para Holly enquanto nós dois ainda morávamos na mesma casa. Para ser sincero, apesar de tudo que ela fez comigo, apesar de ela ter destruído a felicidade que eu acreditava que tínhamos construído, o que eu senti por ela não chegou a ser ódio. Eu simplesmente não a amava mais. Também não senti vontade de humilhá-la mandando entregar os papéis no trabalho ou em público. Então, apenas mandei a pessoa ir até nossa casa e entregar os papéis a ela. Ela ficou arrasada. Veio até mim dizendo, por favor, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu disse que já tinha pensado o suficiente e que não existia nenhuma chance de eu perdoá-la e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Ela precisava apenas ficar longe de mim, e nós coexistiríamos de forma pacífica apenas como copais dos nossos filhos. Mas ela não obteria nada além disso de mim. Chorou e chorou, mas eu simplesmente a ignorei. Eventualmente, tivemos que conversar com as crianças, o que foi extremamente desconfortável para mim. Nenhuma delas sequer tinha 10 anos ainda, mas tivemos que explicar por que mamãe e papai não iriam mais morar na mesma casa. Isso me destruiu por dentro. O mais velho sabia o que era divórcio e começou a chorar. O mais novo, mesmo sem compreender totalmente, também começou a chorar. Eu odiei aquele momento com todas as forças. E tudo aquilo tinha acontecido apenas porque minha esposa não conseguiu se controlar. É difícil expressar o quão impotente eu me senti naquele instante em que o divórcio se tornou real. Tentei fazer com que chegássemos a um acordo, mas imagino que o advogado dela tenha dito que não havia motivo para facilitar as coisas. Então tudo se arrastou. Mesmo eu estando disposto a uma separação amigável, odiei cada segundo daquele processo longo e doloroso. Mas ela queria isso, queria ter certeza de que arrancaria tudo o que pudesse de mim na divisão. No fim, tivemos que ir diante de um juiz. E, digamos assim, as coisas não jogaram a meu favor. Fiquei com a casa, o que provavelmente foi minha única grande vitória. A guarda foi dividida igualmente, como era de se esperar, assim como as finanças acumuladas. Eu saí perdendo porque sempre ganhei mais do que ela. Além disso, tive que pagar pensão para ela e pensão alimentícia. Ou seja, basicamente, fiquei só com aquilo que já era meu. Para você ter uma ideia, ela saiu do divórcio com quase $100.000, levando em conta a parte dela na casa e as economias. Não era pouco dinheiro para começar uma nova vida. Eu me senti roubado naquela divisão. E agora vem a parte da história em que eu quase perdi a cabeça. Cerca de 2 meses depois do divórcio, Holly me disse que queria falar comigo no dia em que fui buscar as crianças de forma casual. Fui achando que ela tentaria implorar para que voltássemos a tentar de novo. Mas era ainda pior do que isso. Ela me perguntou se eu poderia emprestar $200 a ela. Perguntei por que ela precisava pedir dinheiro emprestado justamente a mim, depois de ter saído do divórcio muito mais rica do que antes. Ela disse que estava tendo problemas para acessar o dinheiro, mas que assim que pudesse, me pagaria, porque sabia que o bem-estar dela também impactava diretamente os filhos. Decidi ajudá-la, principalmente porque seria apenas um empréstimo. Bem, eu nunca mais vi aquele dinheiro. Logo descobri que a verdade não tinha nada a ver com dificuldades de acesso ao dinheiro. Ela me disse que tinha acontecido coisas com o dinheiro e que realmente precisava da minha ajuda. Disse também que havia largado o emprego e que as coisas não estavam fáceis. Perguntei por que ela tinha largado um bom emprego. Ela alegou que precisava ficar em casa para cuidar das crianças. Eu disse que ela só ficava com elas metade do tempo. Também apontei que eu também trabalhava, e isso nunca foi um problema, porque sempre contratava uma babá para cuidar delas até eu chegar do trabalho. Falei que ela nem podia fingir que pagar uma babá era um problema, já que tinha recebido uma bolada recentemente. Ela apenas murmurou algo em resposta, e eu disse que ela teria que me explicar muito bem como quase $100.000, praticamente sem impostos, simplesmente tinham sumido. Deixei claro que seria preciso ser extremamente irresponsável para aquele dinheiro desaparecer tão rápido. Foi então que ela tentou explicar como o dinheiro tinha sumido. Ela fez alguns investimentos com aquela quantia, e nada deu certo. Também comprou um caminhão, que consumiu metade do dinheiro imediatamente. Pagou à vista porque achou que aquilo seria ostentação e uma decisão inteligente, assim não teria que se preocupar com parcelas. Ela também ajudou um amigo que estava passando por dificuldades. Descobri que era o Jesse. Não consegui descobrir quanto ela tinha dado a ele, porque ela se recusou completamente a dizer. Mas sei que foi muito dinheiro. Perguntei por que, depois de gastar tanto assim, ela achava que tinha liberdade financeira para largar o emprego. Ela só murmurou novamente. Minha suposição é que Jesse provavelmente prometeu que cuidaria dela ou algo assim, porque quero acreditar que ela não seja burra o suficiente para simplesmente jogar o emprego fora. Ou talvez ela tenha achado que a pensão e a pensão alimentícia seriam suficientes para viver confortavelmente. Apontei que eu estava pagando pensão a ela, então não estava com pressa nenhuma de salvá-la da bagunça em que se meteu, afinal, ela ia receber meu dinheiro todo mês de qualquer forma, gostando eu ou não. Ela continuou implorando.
Então eu disse que iria pensar. E que seria melhor ela não desperdiçar o fôlego naquele momento. Cerca de uma semana depois, ela voltou a me procurar perguntando se eu tinha pensado sobre ajudá-la. Eu disse que sim, e que ajudaria, mas que ela teria que vir até a minha casa. Aqui está o detalhe, e eu poderia ter facilitado as coisas para ela. Mas eu estava com raiva. Muita raiva. Raiva de como ela gastou o dinheiro de forma estúpida e de como tentou, mais uma vez, transformar aquilo em um problema meu, sendo que aquele dinheiro tinha saído de mim em primeiro lugar. Eu já sabia que não daria um centavo sequer a ela. Então, quando ela chegou, fui direto ao ponto. Disse que não havia a mínima chance de eu ajudá-la se ela não me pagasse. Ela ficou chocada, mas percebeu que eu não estava brincando. Ela já estava implorando, mas eu disse que precisava implorar mais. Então ela se ajoelhou e começou a me implorar para ajudá-la. Disse que estava arrependida de tudo o que tinha feito para chegar àquele ponto, mas que precisava da minha ajuda. Disse que tinha sido estúpida com dinheiro e que só precisava de uma ajuda única para conseguir se reerguer. Eu demorei de propósito para dar uma resposta, porque quanto mais tempo passava, melhor aquilo me fazia sentir. Durante todo o processo do divórcio, eu nunca tinha escolhido fazê-la se sentir mal de propósito. Mas fiquei satisfeito por finalmente ter feito isso, porque ela merecia, mesmo sem eu precisar dizer nada. Ela se agarrou às minhas pernas enquanto implorava, e eu vi que tinha começado a chorar. Já tinha ido longe demais. Então eu me levantei para pegar meu celular, que eu havia deixado gravando. Eu disse que não iria dar nada a ela. A primeira coisa que ela disse foi, por quê? Ela simplesmente não conseguia acreditar que, depois de tudo aquilo, eu ainda assim não a ajudaria. Eu disse que ela tinha arruinado a minha vida, e aquilo era o mínimo que eu podia fazer para me sentir um pouco melhor comigo mesmo. Ela começou a chorar ainda mais. Parecia uma criança. Estava humilhada e furiosa. Ergueu o rosto como se quisesse me bater. Eu disse para ela tentar, e ri ao ver sua reação. Eu não teria hesitado em revidar. Ela disse que eu era um lixo e que me odiava. Eu disse que a odiava também. Ela falou que, se eu postasse aquele vídeo, ela acabaria comigo. Eu simplesmente ri. Eu não tinha planos de postar. Ainda não postei. Mas quem sabe um dia, só para testar essa ameaça. Antes disso, ela saiu furiosa da minha casa. Ainda tentou jogar um pequeno enfeite de metal na televisão, mas errou. Eu ri ainda mais, e ela realmente parecia capaz de atirar em mim se tivesse uma arma. No fim, foi embora no caminhão que é fútil demais para vender. Desde então, só a vejo quando vou buscar ou deixar as crianças. Eu perdi anos demais da minha vida naquele casamento. Não acho que vá tentar um relacionamento sério de novo. Não depois disso. Mas quem sabe? Talvez o futuro ainda me traga algo que eu não espero. Mas honestamente terá de ser algo realmente totalmente inesperado e positivo, do contrário, não serei louco de me arriscar a viver uma outra rodada dessa mesma situação que eu já vivi, e que felizmente eu consegui me livrar. Comentários sobre o relato. A verdadeira cereja do bolo, a ideia da ex-esposa de que trair foi um ato de caridade. Eu ajudei um homem solitário a se sentir melhor com a vida dele. Essa é nova para mim. E se ela realmente sentisse remorso, não ficaria construindo narrativas para justificar a traição. Teria assumido a responsabilidade e saído silenciosamente. E ela ainda teve a audácia de voltar, se ajoelhar e implorar por dinheiro, depois de tudo o que ela fez. Depois de ter provocado todo o caos na vida de todos. Mas o Op resolveu simplesmente ficar lá parado, deixando que ela parecesse a tola patética que ela realmente era. Sinceramente, só de imaginar mentalmente a cena dela chorando, socando as mãos, jogando coisas, saindo furiosa e completamente humilhada, já me fez ter certeza de que o Op agiu bem e lhe deu o devido troco. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.